Olá, eu sou a Cláudia, é com muita alegria que eu vou iniciar com este vídeo o módulo da nossa pós-graduação em Artes Manuais para Terapia. Eu dei um nome bem provocador para esse módulo, que é Por uma Clínica Insurgente. Então, nós teremos alguns encontros e eu vou começar compartilhando aqui uma tela para mostrar o nosso percurso e fazer uma introdução ao tema, certo? Então, vamos lá. Isso. Então, Por uma Clínica Insurgente. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. Esse bordado que está no fundo da tela é o bordado que eu fiz para apresentar o meu memorial no meu mestrado. Eu sou mestre em gerontologia social e a gente tem que apresentar um memorial no final do curso, junto com a nossa dissertação, e eu fiz o meu memorial bordado. Então, onde eu já começo, né? Eu pesquisei um grupo de bordados, então é onde eu começo a unir essa questão das artes manuais enquanto dispositivo de cuidado e mostrar que o trabalho manual, as artes manuais, não são apenas formas de entretenimento, mas pode ser uma forma de pensamento também. Então, pensar o bordado enquanto pensamento, e aí como ele se insere numa clínica, e não é a clínica que está posta, né? Que a gente está acostumado a falar, então, por isso, eu coloco Por uma Clínica Insurgente. Então, vamos lá. A programação deste módulo é essa aula de introdução, e eu já vou unir o primeiro tema aqui, que é falar sobre subjetividade, que é um material nosso, né, de trabalho na clínica, o que pode a clínica com K, que corpo é esse que está ali com a gente, né? Falar um pouco do que seria uma aprendizagem inventiva, falar de criatividade, né? Trazer uma conversa a respeito de como esse termo foi capturado na nossa sociedade, e a gente tem que resgatar o sentido dele que nos interessa, o processo terapêutico com as artes manuais, e falar um pouco sobre o bordado, né? O bordar, o que é bordar, e o bordar quanto gesto cartográfico aberrante e menor. Eu faço esse recorte do bordado porque foi sobre ele que eu me debrucei no meu mestrado, certo? Os meus referenciais teóricos são os filósofos da diferença. Então, eu trabalho com Foucault, com Deleuze e Guattari, o Lapujade, o Peter Paul Pilber, que compõem toda essa filosofia da diferença, certo? Vocês não se preocupem se algumas de vocês tiverem dificuldade com a questão da linguagem no início. Eu acredito, né, quando eu dei uma olhada assim no módulo como um todo, eu acho que as coisas vão ficando claras e vocês vão se acostumando no decorrer dos nossos encontros com essa linguagem vinda desses filósofos. E qualquer questão, eu acho que vocês falam comigo, com a Nina, e a gente vai esclarecendo para vocês as questões que possam surgir a partir desses nossos encontros, tá ok? Então, vamos lá.
Então, começando com o significado da palavra insurgente. Então, fui lá pelo dicionário online, insurgente, o que quer dizer? Rebelde, que se revolta contra um poder estabelecido, que possui uma opinião contrária a, que se levanta contra algo ou alguém. Multidão insurgente, pessoa que se revolta. Vocês podem pensar, nossa, Cláudia, que clínica é essa, né? Que você está querendo uma clínica rebelde, que se revolta, né? Tem uns termos aí que podem parecer um pouco fortes. Mas eu acredito sim que é disso que precisamos. E é disso que se trata falar de arte-terapia, de artes manuais para terapia. É pensar numa clínica que vai se colocar contra um discurso que temos hoje na sociedade capitalista, nesse sistema neoliberal que vivemos, onde a gente tem a nossa potência de vida, né, as intensidades do nosso viver, elas são diminuídas nessa sociedade, existe uma captura, existem modelos a serem alcançados, e pensar nessa nova clínica é pensar num espaço onde a gente possa sim se rebelar contra, ir contra esse poder estabelecido, sim. Ter uma opinião contrária ao discurso que a gente encontra por aí hoje, na nossa atualidade, certo? Então, eu começo já dizendo, deixando bem claro para vocês, que clínica e política são dois domínios distintos, mas que não se separam. E eu já coloco duas recusas diante desse início. Eu me recuso a uma clínica diferente e separada da política, uma clínica definida como domínio do privado, dos nossos segredos íntimos, das experiências interiores de um sujeito, e uma política entendida como domínio do público, da polis, onde encontramos os jogos de poder, o embate entre as forças dominantes e as forças dominadoras. Então, eu me recuso a ter essa oposição entre sujeito e mundo. Então, é a partir desse início e dessas recusas que a gente vai começar o nosso módulo e pensar essa clínica insurgente, tá? Vivemos em tempo de crise, isso é o que a gente mais escuta. Vivemos em tempo de crise. A crise pode ser interpretada sob o ponto de vista da tática de governo ou da possibilidade de produzir desvios. Então, lanço uma pergunta para vocês. Diante das estratégias de poder contemporâneo, como podemos inventar outros modos de existir? Certo? É pensar a clínica em suas práticas à altura do nosso tempo, que pode potencializar as forças vitais no enfrentamento dos microfascismos cotidianos a que nós estamos expostos. Uma clínica que entenda a escuta dos afetos como dispositivo micropolítico e produção da diferença, capaz de conectar o desejo à ética na construção de outras formas de habitar o mundo. Tá? É desta clínica que nós vamos falar, certo? É entender que pensar a macropolítica não dá mais. Eu acho que chegou o momento onde a micropolítica, né, tudo que está no micro é que vai ganhar cada vez mais potência e força
para a gente encontrar essas outras formas de habitar o mundo. Então, eu lanço aqui mais 2 perguntas para a gente seguir nesse pensamento. Como abrir caminhos para o desejo obstruído? Já quero dizer aqui que desejo não é entendido como falta, mas sim como produção, tá? Desejo enquanto produção. Então, como abrir caminhos para o desejo obstruído? Fazer feitiçaria da libido, liquefazer as energias estagnadas, remodelar o corpo para constituir uma outra superfície habitável, desfazendo hábitos, acolhendo, aprofundando e ressignificando fantasmas? Trata-se de simultaneamente dar conta de um processo clínico e criador. Efetuar a suspensão ou saída de si, em que se pode ver as linhas de um campo problemático de outra altura do tempo. A gente vai falar sobre isso, ser contemporâneo. O que é isso? Arrastar o desejo por uma linha dobrada, que o sustenta em múltiplas linguagens, múltiplos acontecimentos, até contra-efetuar na obra, na carne e na maneira de viver. Pensar o ato criador como potência que percorre os caminhos estagnados e dá vazão ao que precisa criar corpo, ganhar vida em forma de linguagem e atravessar, mover e transmutar as estruturas estratificadas de realidade. É disso que se trata o nosso módulo, tá? E nós vamos tentar clarear todas essas provocações aqui iniciais, tá? Ao pensarmos em lugares de criar juntos, passamos para o campo subjetivo, o campo menor no sentido que Deleuze fala, não menor porque é pequeno, tá? Mas menor porque tem mais potência, porque não é o que está capturado. E pensamos em situações específicas. Na prática clínica, análises que abordam questões que atravessam diretamente o campo da militância, tá? Abordar, né, na prática clínica, análises que abordam questões que atravessam diretamente o campo da militância. Questões feministas, raciais, sociais, ecológicas, econômicas, artísticas e estéticas, tá? Que acabam superando suas próprias narrativas, aguçando os modos de existência, libertando de certos clichês que a macropolítica tende a impor, tá? Então é aquilo, sujeito e mundo, né? Aquela recusa, eu me recuso a separar sujeito e mundo. Então, ao tratar desse campo da militância, faz com que a gente saia do próprio umbigo, consiga se conectar com o mundo e, através dessa conexão, desses atravessamentos, é que nós vamos poder nos olhar e poder aguçar novos modos de existência, certo? Seguimos tentando inventar boas experiências nesta clínica, na tentativa de não seguir modelos, nem nos agarrar à fímbria daquelas criadas nas fendas. Às vezes falhamos. Sim, é super importante a gente ter isso em mente. Às vezes falhamos. Esse talvez seja um bom problema. Vamos discutir clínicas como prática de criação de espaço onde habitam diferenças, onde é preciso rever éticas, clínica como arte de novos caminhos de estar
e criar junto. Bom, com toda essa provocação que eu estou fazendo para vocês, eu tenho que fazer um alerta. Não posso deixar de fazer esse alerta, e esse alerta vem lá de Deleuze no livro Conversações. Na voz de Deleuze, no momento em que alguém dá um passo fora do que já foi pensado, quando se aventura para fora do reconhecível e do tranquilizador, quando precisa inventar novos conceitos para terras desconhecidas, caem os métodos e as morais, e pensar torna-se, como diz Foucault, um ato arriscado, uma violência que se exerce primeiro sobre si mesmo. Então, eu não podia deixar de trazer essa voz de Deleuze nessa citação, porque essa violência que ele fala aqui, que se exerce primeiro sobre si mesmo, é porque vocês vão ter que digerir. Como que vocês vão fazer essa digestão de todos esses novos conceitos e olhares, tá? Romper com muita coisa que vocês possam acreditar, e isso é um ato arriscado. Vocês vão ter que ter forças para seguir com isso adiante, tá? Eu já enfrentei muitos desafios com esse pensamento. Desafios de como comunicar o meu trabalho, desafios de como colocar isso em um evento, numa palestra, numa discussão com um médico. Como é que eu me coloco? Como é que eu sustento esse meu ponto de vista? Como é que eu sustento essa perspectiva? Como é que eu transmito essa perspectiva que eu tenho para poder compor o meu trabalho? Certo? Então, é bom que vocês tenham isso muito claro, porque nós vamos dar um passo fora do que já foi pensado. Nós vamos sair de um conforto, né? Desse lugar de conforto. A gente vai ficar em outro lugar. Nós vamos caminhar por terras desconhecidas, ok? Então, com este alerta, eu encerro aqui o meu compartilhamento de tela. Deixa eu ver aqui. Eu volto aqui. Isso. Então, depois dessa introdução, eu já quero seguir com o nosso primeiro tópico, que é a questão da subjetividade, que é um material de trabalho clínico, certo? Então, o que entendemos por subjetividade? A gente vai falar disso ao longo dos diversos encontros, tá? Mas já vamos começar a colocar alguns pontos aqui. Então, subjetividade diferente de... Vamos começar falando o que não é subjetividade para nós. Subjetividade diferente de estrutura, diferente de identidade, diferente de coisa sempre idêntica a si, diferente de uma natureza, diferente de uma essência, diferente de uma realidade dada. Nada disso é subjetividade para nós. Subjetividade nós estamos entendendo como processo de subjetivação, processo de produção de si.
tá? Subjetividade que se define por uma atividade de produção. Não pode ser definida como simplesmente a produção realizada por um sujeito, tá? Por quê? Como se realiza esse processo de subjetivação? Ele só vai poder ser realizado com múltiplos elementos, através de vários vetores de subjetivação, tá? Que se dá dentro de um ambiente, vamos dizer, desse ambiente familiar com suas relações. Pensando nesse teatro edípico, esses vários vetores de subjetivação, eles são mídia, violência, música, cinema, dança, artes plásticas, experiência com as drogas, participação em movimentos sociais e infinitos outros, tá? Então, como se realiza esse processo? Se realiza com múltiplos elementos, que são esses vários vetores que atravessam esse ambiente familiar com suas relações, certo? E esse processo, né, de subjetivação, de produção, que não pode ser realizado por um sujeito. Que este sujeito, ele é resultado de um processo de produção que é sempre da ordem do coletivo. E aí é o próprio sujeito que aparece como produto. Calma, que a gente vai clareando tudo isso. Então, para esse entendimento desse processo de subjetivação que a gente está falando, a gente já vai partir de algumas inseparabilidades. Como eu disse, né, a recusa do indivíduo, do sujeito e o mundo, não existe sujeito e mundo separados. Então, o que mais que a gente não vê como inseparável, né? O individual e o coletivo, o pessoal e o político, o privado e o público. Então, essa subjetividade, ela mesma é múltipla, porque ela é atravessada por esses múltiplos vetores, tá? Nós estamos atravessados pelos acontecimentos contemporâneos. Precisa ficar claro que vida é inseparável do viver. E como falar de vida na atualidade se o viver foi capturado e está sob o controle da sociedade capitalista? E o que essa sociedade capitalista almeja? Produzir aquilo que foi maquinado e que vai servir de engrenagem para que a máquina continue sempre a girar. Então, quando a gente está falando de vida, a gente não pode deixar de falar de viver e a gente tem que ter muito claro essa captura do viver, que é o que eu disse lá na introdução. Os discursos atuais, eles são introjetados na vida das pessoas e modulam as subjetividades que são aceitas. A sociedade de controle, que é um termo cunhado por Deleuze, o Foucault vai falar da sociedade disciplinar, Deleuze fala da sociedade de controle, Byung-Chul Han, coreano, filósofo super atual, fala da sociedade do cansaço, da transparência e de outras tantas. E todas essas sociedades ainda estão convivendo no momento atual. E aí a gente tem que essas sociedades, elas determinam as escolhas da vida. Cada indivíduo tem direito a um pacote com opções diferentes,
mas que são sempre pré-determinadas. É uma ilusão de escolhas que a gente tem. Pouco se escolhe. Pouco se escolhe. Nós não temos liberdade de escolha. Podem pensar nisso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa produção da subjetividade, ela é atravessada por todos esses vetores, tá? Ela não é, produção de um sujeito único que está ali, individual, não. Então, seguindo aqui, os discursos hoje que são colocados, eles têm ainda um agravante. São discursos que produzem culpa e medo. Culpa e medo. Vamos dar exemplo para isso. Hoje a gente tem discursos que buscam, por exemplo, a obediência às prescrições médicas. Eu venho da gerontologia. Vamos pensar nesse segmento, tá? Pensando no envelhecimento e na velhice. Por conta de se alcançar muitos anos de vida, de alcançarmos a longevidade, tá? De vivermos uma vida com qualidade, com bem-estar, longe das doenças, os discursos querem o quê? Obediência às prescrições médicas, porque são esses experts, né? Os especialistas, os geriatras, os fisiatras e tantos outros que sabem, que detêm o saber. Então, eles fazem prescrições para que vocês consigam ter uma vida com qualidade, bem-estar e longeva, tá? Então, os discursos atuais, eles querem que a gente siga por caminhos da adaptação e da resiliência. Podem ver como esses termos adaptação e resiliência são assim ditos em tudo que é lugar, tá? Só que esses discursos, como que eu digo que eles produzem culpa? Eles geram a culpa na gente porque eu fiquei doente, é porque eu não segui exatamente o que foi dito. Eu não fui obediente. E eu me sinto culpado porque hoje eu estou doente. Porque eu não consegui seguir as prescrições que me foram dadas. Tá? Eu não consegui me adaptar, eu não fui resiliente. E se eu não consigo isso, nossa, eu vou ter medo. Porque como é que vai ser quando eu estiver velho? E será que eu vou ter dinheiro para me cuidar? E será que meu filho vai cuidar de mim? E será que eu estou aqui numa condição de segurança? O que eu tenho que fazer para me manter seguro? Então, são vários segmentos que vão gerando, que tem um discurso e que geram culpa, geram medo, e para que a gente consiga atingir aquilo que eles prometem, a gente tem que se adaptar e a gente tem que ser resiliente. Então, a sociedade de hoje, com seus discursos, produzem que tipo de subjetividades? Subjetividades culpadas, medrosas, adaptadas e resilientes. Pois sim. E é olhando para isso que a gente tem que pensar a nossa clínica, e a nossa clínica tem que ser rebelde, sim. A nossa clínica tem que combater essa produção de subjetividade, tá? E aí eu quero falar um pouquinho mais dessas duas palavras, adaptação e resiliência. Para falar de adaptação, eu fui lá no Canguilhem. Canguilhem, ele foi o orientador do Foucault. E ele tem um livro que eu acho que é super importante a leitura, que é O Normal e o Patológico.
Nesse livro, Canguilhem vai falar o seguinte, abre aspas, o homem só se sente em boa saúde, que é precisamente a saúde, quando se sente mais do que normal, isto é, não apenas adaptado ao meio e às suas exigências, mas também normativo, capaz de seguir novas normas de vida. O Canguilhem, nesse livro, O Normal e o Patológico, então ele vai falar, né, normal, normalidade, o que é o patológico, e ele traz um conceito muito interessante, que é o conceito de normativo. Normativo é aquele que não é normal, ele é mais do que normal. Ele é capaz de seguir novas normas de vida. Ele não é, ele se sente mais do que normal, não apenas adaptado ao meio. Passa por uma questão de não só se adaptar, mas ser capaz de seguir outras normas, de produzir um novo modo de existência, que vai lhe dar mais potência de vida, mesmo na doença. Tá? Ele tem uma outra citação dele aqui. A vida só se eleva à consciência e à ciência de si mesma pela inadaptação, pelo fracasso e pela dor. Então, a gente tem que trabalhar numa clínica, pensar nessa clínica que vai para além da adaptação, que acolhe o fracasso e a dor, e que não tenta eliminar isso da vida, porque isso faz parte do viver, certo? E em relação a outra palavrinha, resiliência, a gente tem que tomar muito cuidado. Resiliência é uma palavra que vem lá da física, né? Ser material resiliente, por exemplo, a gente pegar um elástico, a gente vê o nível de resiliência dele, quanto mais ele suporta ser esticado sem arrebentar. Tá? O nível de resiliência do material se mede por aí. O quanto que ele suporta uma ação sobre ele e não arrebenta. Suporta, suporta, suporta. E quando você para com essa força, né, você solta, ele consegue voltar para o mesmo lugar. Gente, vamos pensar nisso. Você pode sofrer, né, assim, ser atravessado por questões seríssimas na vida. Vocês acham que vocês vão voltar a ser o que vocês eram? É isso que é a vida? Isso é ser resiliente? E aí eu trago uma citação aqui da Salete Oliveira, num artigo que eu vou deixar para vocês e que vale a leitura na íntegra também. Ela começa assim, a Salete: resiliência, resílio, resalho. A resiliência com seus resílios reduz a vida e a saúde a um empreendimento de segurança, protegidas e protocoladas por infindáveis direitos de existir como sobrevivência invertebrada, sobrevivência e existência dos sem osso. É uma passagem muito bonita essa, que está lá no Política e Resiliência, apaziguamentos distintos. E a Salete vai trabalhar, eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura desse texto. E aí, porque quando eu fui pesquisar como é que se diz, o documento da política de envelhecimento ativo, está lá. Resiliência faz parte. Ser resiliente é uma das condições para você ter um envelhecimento ativo e saudável. Então,
esse é um documento que virou uma política pública e tudo passa por aí. E a gente tem que pensar também que foi o meu interesse em ir para a gerontologia, porque a questão do envelhecimento é uma questão que permite com que médicos, políticos, todos façam uma captura da vida em nome da longevidade. Em nome da longevidade, existem pesquisas feitas com os fetos. Desde a gestação, a vida é capturada. Que tipo de alimento que essa mãe vai ter para o bebê dela nascer saudável? Que tipo, você captura a vida da mãe, para esse bebê já nascer em condições melhores, e a vida da criança, desde o nascimento, ela é capturada em busca de um envelhecimento saudável e ativo, em busca de uma longevidade. O que é viver muito tempo? Que vida é essa? Ativa, com qualidade, com bem-estar? O que significa viver muitos anos se o viver é capturado? Então, esse foi o meu interesse em ir para a gerontologia. Tá? E aí eu fiz todo um estudo também na minha dissertação, vocês podem ler e ver esse estudo, né? Essa pincelada que, na verdade, eu dou nessa questão da política do envelhecimento ativo. Mas tem várias pesquisas, tem uma, inclusive, de doutorado, de uma amiga, que trabalha só com a questão dessa política pública de envelhecimento ativo, tá? E aí, o que a gente pode perguntar é o que nos interessa nessa clínica, né? O que nos interessa quando a gente está pensando em artes manuais para a terapia? A gente está pensando, e eu fui buscar isso lá no Tim Ingold, essa frase, o que nos interessa, como diz o Ingold, estar vivo, a vida para seu destino ético, tá? É isso que nos interessa. É isso que a gente tem que trabalhar na clínica, tá? Então, vamos lá, vamos pensar aqui, retomar. Hoje, o que nós temos? O homem capaz, positivo e consciente. É isso que se busca. O homem cada vez mais capaz, positivo e consciente, tá? Um modo de existir que proporciona um precário e indeterminado modo de subjetivação. Sim. Tal vida, gerida na trama das relações de poder, ela pode ser entendida como uma vida mínima. Isso eu trouxe lá das aulas do Peter Paul Pilger. Eu fiz um curso com ele no programa de psicologia social. Isso eu trago lá das aulas. Então, tal vida gerida na trama das relações de poder pode ser entendida como uma vida mínima, mantida por um fio, uma sobrevida. Uma sobrevida, o Peter vai falar. Entretanto, existem forças na vida que não estão contidas nos sujeitos arbitrariamente estabelecidos e nem nas delimitações jurídicas. Tá? Um corpo que faz fugir o corpo disciplinado e se abre aos afetos, potência de afetar e ser afetado. Tá? E isso o Peter vai buscar lá no Deleuze e Guattari. Exatamente. Então, a gente precisa buscar
uma experimentação de uma outra saúde, não de uma saúde que negue a doença, tá? Então, experimentação de outra saúde, que não mais aquela entendida como bem-estar, mas sim a saúde como produção de vida. Não é uma saúde de ferro, de um corpo nunca acometido pelas enfermidades da vida, mas a saúde que goza uma vida artista. Uma saúde que goza uma vida artista. Eu também tenho texto para passar para vocês, para falar disso, que seria uma vida artista, da doutora, professora Silvana Tótora. Envelhecimento artista, o que ela chama de envelhecimento artista. Tá? Uma vida que se experimenta em um momento grande demais, como diz Deleuze. Tá? Trata-se, agora eu vou citar o Deleuze, abre aspas, uma frágil saúde irresistível que provém do fato de ter visto e ouvido coisas demasiado grandes para ele, fortes demais, irrespiráveis, cuja passagem o esgota, dando-lhe, contudo, devires que uma gorda saúde dominante tornaria impossíveis. Fecho aspas. Então, olha que termo interessante que o Deleuze traz, que nós temos hoje. Uma gorda saúde dominante. Mas essa gorda saúde dominante torna impossíveis, torna impossível os devires, a produção de uma vida mais potente, tá? A gente está falando de algo que não se trata de ser jovem ou de ser velho para experimentar. Algo grande demais, qualquer um pode experimentar. E enquanto a vida é possível se experimentar. Se trata de inventar a sua existência. Bendito aqueles que conseguem inventar a sua existência ainda quando são jovens, porque terão mais tempo de uma vida de intensidades. Mas nunca é tarde para se começar. Nunca é tarde para reconhecer que a vida é a arte de viver. E aí a gente vai lá no Nietzsche. Vamos lá no Nietzsche, beber nessa fonte. Nietzsche vai falar em descobrir e inventar novas formas de vida, participar de maneira renovada na ordem do mundo, colocar a arte de viver em primeiro plano, construir a própria singularidade. Nietzsche fala de saúde. O que é saúde? O que é a grande saúde do Nietzsche? Vida criativa e presença no mundo. Vida pensada e querida e desejada, tal como um artista deseja e cria sua obra. O Nietzsche fala o quê? Poetas, autores de nossas vidas, principiando pelas coisas mínimas e cotidianas. Então, nós não estamos falando de nada absurdo. Nós estamos falando de coisas mínimas e cotidianas, para nos tornarmos poetas, autores de nossas vidas. E como que as artes manuais vão entrar para abrir esse campo de produção? É com isso que a gente vai trabalhar. E quando Nietzsche fala disso aqui, né, poetas, autores de nossas vidas, principiando pelas coisas mínimas e cotidianas, a gente pode ver que ele se aproxima das ascese dos antigos. Vamos retomar Foucault, lá no curso Hermenêutica do Sujeito, que eu também recomendo muito a leitura.
muito, tá? No curso A Hermenêutica do Sujeito, o Foucault retoma a prática do cuidado de si. E aí ele diz o seguinte, abre aspas, uma atitude geral, um certo modo de encarar as coisas, de estar no mundo, de praticar ações, de ter relações com o outro. O cuidado de si é uma atitude para consigo, para com os outros, para com o mundo. Fecha aspas. Está lá na Hermenêutica do Sujeito, página 11. Então, a gente vê que é um modo de estar no mundo, colocando a si mesmo como objeto de elaboração e de cuidado. É esse si mesmo que é projeto de elaboração e de cuidado, dando forma ao caráter e estética à vida, fazendo da vida uma vida bela, ou como o próprio Foucault chama, uma estética da existência. Tá? E aí, né, a gente tem aqui o livro da professora Tótora, Velhice, uma estética da existência. Como produzir a velhice, na velhice, uma estética da existência. Isso é possível? É possível vazar das formatações dadas pela nossa sociedade? Ainda é possível traçar uma linha e pô-la a fugir? Sair do rebanho, desviar? É possível deixar de seguir o rebanho? Traçar essa linha e pô-la a fugir? A questão de que se trata essas questões que eu coloquei aqui agora é todo um agenciamento no qual coexistem os vetores de estratificação e formatação que controlam e limitam o acesso às potências da vida e do cuidado. A gente vai fazer coexistir, mas coexistir com quem? Porque o que existe também? Uma série de forças presentes que cavam buracos nessas formatações. Nós vamos procurar essas forças, são essas forças que vão cavar os buracos, que são essas forças que traçam as linhas de fuga, que abrem espaços no que está dado. Isso é possível, sim. É fácil? Não. É rápido? Não. Na verdade, isso é trabalho de uma vida inteira. Trabalho de uma vida inteira. Mas é um trabalho que está associado e que a gente vai trazer e resgatar lá com Foucault, na hermenêutica do sujeito, que é sair da questão apenas do conhecimento de si. Não interessa só esse conhecimento, não. Fica lá na clínica, conhecer, ver as relações do passado, a infância, a mãe, o pai, não é só isso. O conhecimento de si, ele existe, ele é importante para a gente poder ter o cuidado de si. O que importa na nossa clínica é o cuidado de si. O conhecimento de si vem para que o melhor possa me cuidar. E o conhecimento de mim, enquanto um ser atravessado por todos aqueles vetores que eu já falei aqui. Tá? Que seja nessa relação familiar, mas o que me atravessa nessa relação familiar, se eu não estou separado do mundo? Tá? Então, eu me conheço, eu percebo quais são os afetos que me atravessam, eu percebo que esse afeto produz em mim, eu percebo como eu afeto o mundo, e aí eu vou poder cuidar de mim. Cuidar de mim na busca dessa estética da existência. Então, são necessidades urgentes para nós
terapeutas dessa clínica, tá? Das artes manuais para a terapia. Aproximar nosso estudo da vida e da arte. O que constitui-se para nós um exercício de, tá? Aproximar nosso estudo da vida, da arte, é o que constitui-se para nós um exercício de, e agora eu vou citar novamente a professora Silvana Tótora, abre aspas, se colocar fora de si, fora dos clichês e dos lugares comuns, a fim de não morrer de tédio de si, da esclerose da língua e do horror aos valores predominantes no mundo. A arte é uma invenção de novos possíveis. E aqui eu encerro o nosso primeiro encontro. Foi com muita alegria no coração que eu fiz essa aula e deixo vocês a pensar, né, por uma clínica insurgente. Ok? Até o próximo encontro.